Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esse nosso encontro da Escola da Fé, aqui da Igreja Paróquia São Sebastião da Vila Guilherme, onde estamos transmitindo, iniciando hoje, o primeiro encontro a respeito do Evangelho de Mateus. Nós realizamos, se a gente olhar aí na lista, né? Realizamos o último encontro a respeito do Evangelho de Marcos, né? São 16 capítulos, muito sucinto, e agora nós estamos partindo para Mateus, que são 28 capítulos, né? Então vamos aprofundar mais vários detalhes para esse Evangelho, a gente consegue enxergar com maior clareza, né? Alguns aspectos, por exemplo, as bem-aventuranças, quando Jesus ensina o Pai Nosso, né, com mais detalhes, né, com mais informações a respeito de Jesus, a respeito dos seus ensinamentos, a respeito da sua morte e ressurreição. Então vamos iniciar rezando, porque quem não reza vira bicho. Deus de infinita bondade e misericórdia, envia teu Santo Espírito sobre cada um de nós, para que possamos compreender a vossa palavra pela ação do Espírito Santo. Que esse Espírito esteja em nossos corações, nos corações de cada um de vocês, e que vocês possam entender mais e melhor esse Evangelho, que é um Evangelho de salvação e libertação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim nos mantemos unidos à Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos lá para esse evangelho mais longo dos evangelhos, né? É o segundo evangelho dos sinóticos. Nós vamos ver aí que ele foi escrito por volta dos anos 70, ali, logo depois da destruição do templo, quando Nero, né, põe fogo em Roma e depois coloca a culpa nos cristãos e destrói também ali o templo de Jerusalém. Enfim, é nesse caldo aí, nesse momento histórico, cultural e que nós vamos, e da nossa fé, que nós vamos lidar aí e entender um pouco melhor porque ele fala algumas coisas, porque ele coloca algumas coisas ali que parece às vezes que está um pouco fora do contexto, mas tudo ali tem o seu objetivo, tem o seu para que Mateus verdadeiramente, para que ele atinja os seus objetivos, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, quem foi Mateus? Pela tradição eclesiástica, vamos ler todos juntos aqui? Desde o século II, então desde o século II, né? Mateus, o publicano, pertencia ao grupo dos 12 apóstolos, sendo identificado com o publicano Levi. Então, no hebraico ali, Levi, né? Sua vocação é narrada nos 3 sinóticos, em Mateus 9:9, capítulo 9, versículo 9 e 10, né? Em Marcos capítulo 2, versículo 14 e 15, em Lucas capítulo 5, versículo 27 a 28. Né? Então ele é o publicano, né? O publicano, aquele que é odiado, era odiado os publicanos, né? Então aqui cabe uma explicação, mas vamos dar uma olhadinha no texto aqui e aí eu explico melhor dentro do contexto desses 2 versículos. Então Mateus capítulo 9, versículo 9 a 10, né? Então quem tiver com a Bíblia, acompanhando com a Bíblia, vai olhando aí. Quem tiver sem a Bíblia, depois dê uma olhada, depois dê uma parada lá no vídeo, quando tiver, que o vídeo vai ficar à disposição aí, né? E aí nós temos aqui, nesse capítulo 9, versículo 9, ao passar adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus,
sentado no posto de arrecadação, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E quando estava sentado à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se com Jesus e seus discípulos. Né? Então veja, o publicano era um cobrador de impostos. Então ele era contratado dos romanos, do Império Romano. Era uma pessoa que tinha que ter um nível intelectual razoável, porque ele precisava administrar ali a coleta dos impostos, também cobrar esses impostos, então muitas vezes cobrava de uma maneira dura, né? Então ele é odiado pelo povo, porque tem o seguinte: qual era o salário dele? Não tinha salário. Na realidade, o publicano, né, o que ele conseguisse a mais, tinha uns trocadinhos, mas o que ele conseguisse, o salário dele realmente era por aquilo que ele cobrava a mais. Então ele, os 10% era para Roma, e aí ele cobrava um valor. Para uns mais, outros menos, o que ele pudesse achacar, o que ele pudesse tirar do povo, dos comerciantes, né, ele tirava para os romanos. Então ele era uma pessoa que era de confiança do Império Romano, e muito mal visto. Aí vocês vão dizer assim: mas como é que esse Jesus vê esse publicano, vê esse tal de Mateus e o convida para segui-lo? É lógico que aos olhos do mundo, aos olhos da lógica humana, né, ele não seria um bom candidato, né? Mas Jesus olha o coração, né? Vê que daquele publicano, pelo seu olhar, ou porque já ouvira alguma coisa a respeito dele, né, ele vai lá e o convida, né? Aqui nós temos sempre um questionamento, né? O povo costumava dizer assim, né, e costuma dizer ainda, né? Dime com quem andas e eu te direi quem és. Né? Então, se você se juntar lá com um povo assim meio torto, né? Bom, você está ali meio torto também, tá certo? Mas aqui a gente precisa fazer uma diferenciação. Né? Em primeiro lugar, a personalidade de Jesus. Jesus era alguém, era o Filho de Deus, era alguém forte, né? Alguém que falava com autoridade, né? De tal maneira que ele, mesmo que ele andasse, tinha ali prostitutas que ele procurava converter, pessoal assim meio torto, né? O próprio Zaqueu também era publicano, né? E era alguém que tirava dinheiro dos outros, né? Ele fala: ó, vou dar 4 vezes mais a quem eu roubei alguma coisa aí, né? Então é diferente, né? Então é lógico que os pais se preocupam sempre, né, com os filhos, com quem está andando e tal, porque, em primeiro lugar, os filhos muitas vezes estão na adolescência ou estão na formação do caráter, ali, na formação da personalidade, e para se enturmar, participar do grupo, participar ali de uma certa maneira, né, daquela tribo, né, como muitos dizem, ele às vezes faz algumas, né, bom, deixa para lá, estão usando um pouquinho de droga ali, estão usando, tudo bem, tal, e de repente pode se envolver e o perigo é grande, a gente sabe disso, né? Mas Jesus, ele veio exatamente para converter, né, os que andavam no caminho do mal, converter aqueles que... E aí nós temos que, é interessante que quando Jesus, que era um judeu, que já começavam a ouvir alguma coisa dele, chama então Mateus, o tal do Levi, né, chamado de Levi, conhecido como Levi, muitos dos cobradores de impostos também eram perseguidos, e as pessoas falavam mal, elas não viviam bem também. Né? A pessoa que se alia ao mal, ela não vive bem, ela não tem paz. Né? E aí eles foram atrás de Jesus também. Falou:
ele acolheu ali, conversa, ele fala, ele não maltrata, né? Vejam como ele começa a atrair todo tipo de gente, né? Todo tipo de gente, né? E esse é o caso aí desse. E também está lá em Marcos 2, 14 e 15 e Lucas 5, 27, nós não vamos olhar, porque se repete mais ou menos aí essa questão desse convite de Jesus para Marcos. Ok? Então, é esse Marcos aqui que é o que vai escrever, nós vamos ver aí alguns detalhes, vai escrever esse Evangelho de Mateus. Estou com Marcos ainda, o Evangelho na cabeça aqui. Né? O que ele fez? Então, o que esse tal de Mateus fez? Vamos dar uma lida aqui juntos? Ele coleta as experiências vividas. Então, ele caminhou com Jesus, ouviu Jesus, viu as suas atitudes, viu a sua generosidade, a sua compaixão, os milagres que realizava, o anúncio que ele fazia a respeito do reino de Deus, né? E transmitidas em seu meio, né, no meio que ele estava ali, a partir dos ensinamentos de Jesus, escritos e orais, algumas coisas que ele escreveu e outras coisas que ele ouviu e que depois ele também vai juntar ali. Era uma pessoa que tinha um nível intelectual acima da média, né, como eu falei, até para ser um administrador, administrador para os romanos. O detalhe é que ele era judeu, tá certo? Ele era judeu. Era um judeu a serviço dos romanos, que eram os opressores, né? Só por aí já dá para ver que ele era muito mal visto, né? Ele organizou a sua obra reforçando a mensagem que responde às necessidades das pessoas de seu tempo. Olha o que eu estou dizendo aqui. Ó. Então ele organizou a sua obra reforçando a mensagem que responde às necessidades pessoais do seu tempo. Então veja, ele fala ali para judeus, eu vou falar no próximo slide. Então ele está conversando para judeus, ele está escrevendo para judeus, porque ele quer converter os judeus, né? Converter os judeus. Então tem mais coisas, mas não vamos falar no outro slide. Então mostrando que em Jesus de Nazaré, o Messias, o ungido de Deus, né? Enviado do Pai, o novo, então esse Messias é o novo Moisés, veja, ele está falando para os judeus, então o judeu conhece muito bem quem era Moisés, né? E tem Moisés como alguém importantíssimo, né? Ali no Antigo Testamento, né? As profecias reveladas do Antigo Testamento se cumprem. Então ele vai mostrar para os judeus, tá vendo? Que nós estudamos aqui na Bíblia. Então, isso é aquilo que falou Isaías, né? Aquilo que falou Ezequiel, todo aquele anúncio ali estava apontando para esse Jesus. Então ele vai mostrar para eles, né? Você fala assim, bom, mas para nós que não somos judeus, né? Bem, para nós que não somos judeus, fica essa informação de que isso confirma a tradição judaica de que Jesus é o Messias, né? E para nós também isso é importante. É importante saber que aquele povo que esperava o Messias, né, e Mateus, ele vai mostrar para esse povo, olha, é esse aqui, olha aqui como está batendo, entendeu? Olha como isso está se justificando, olha aqui como isso estava previsto na Sagrada Escritura. Né? Vamos ler juntos aqui? Ele escreve para uma comunidade formada principalmente de judeus convertidos ao cristianismo. Né? Então eram judeus que tinham sido convertidos ao cristianismo. Eles faziam pouco tempo judeus tradicionais, né? Temos até judeus que eram fariseus, se converteram, né? Muitos fariseus. Né? Jesus critica muito dos judeus, né? Dos fariseus, mas muitos se convertem, né? José de Arimateia, né? Se converte ao cristianismo.
criacionismo, né? Então temos ali muitos, né, que começam a enxergar, percebem, estudam o Antigo Testamento e falam, não, esse aí é o Messias, né? Esse é o Messias, né? Assim, ele não precisa explicar as festas, ele não precisa explicar os costumes da tradição judaica, por que faziam isso, etc. A questão do puro, do impuro, né? O processo de purificação, né? Diferente de Marcos. Não sei se vocês se lembram. Se não se lembram, faça uma visita lá aos nossos encontros, né? Acho que foram 2,5, né? Mais ou menos, porque uma parte ainda era introdução aos sinóticos, em que nós falamos sobre Marcos, né? E ali ele fala para os estrangeiros. Então ele tem que explicar o que era a Páscoa, né? A festa dos judeus, a libertação do povo do Egito, etc. Para os judeus não precisa explicar o que era a Páscoa. Eles sabiam muito bem que era a questão da libertação do povo cativo no Egito e como Moisés liderou aquele processo orientado por Deus. Né? Mateus é um evangelho de Marcos reelaborado, estilisticamente, e acrescido de material novo. É claro. Falei para vocês já, né? Marcos tem 16 capítulos, Mateus tem 28. Então não é apenas que ele pegou o evangelho de Marcos, deu uma olhada, mexeu aqui, mexeu ali e pronto. Não, ele detalha mais. Né? Em Marcos nós tivemos uma visão ampla a respeito de Jesus, mas de uma maneira resumida. Né? Agora em Mateus nós temos esse detalhamento muito importante, uma riqueza muito maior de detalhes que não tínhamos visto antes. Né? E é por isso que é bom a gente estudar esse material, esse evangelho também. Certo? Dúvidas, coloquem aí que eu respondo. Eu sempre fico muito apreensivo querendo responder, mas vocês não me perguntam nada. Vocês entendem tudo, tudo. Vamos lá. Mateus e Lucas utilizam o texto de Marcos, tá? Como base, né? Além de uma fonte, segundo a tradição, chamada de fonte que. O que é essa fonte que? Alguém que escreveu lá várias passagens, que registrou algumas coisas, que é chamada de fonte Kelly também. Fonte que de Kelly, que quer dizer fonte em alemão. Né? Foi através de estudos alemães, né, de teólogos, que se chegou a essa fonte primeira ali. Então ele pega o Evangelho de Marcos, essa fonte que, e mais as anotações dele. Ele também escreve várias coisas. Ele, ao longo do tempo, ele começa a ver e fala, nossa, quem que é esse Jesus aí? Olha o que ele está falando. E ele vai lá e registra. Né? Vai registrando o que Jesus está falando. Né? E graças a Deus, né? Porque aí tivemos essa riqueza dos evangelhos, das informações e de compreensão a respeito de quem verdadeiramente é Jesus Cristo. Né? Quando ele escreveu o Evangelho de Mateus? Quanto a... Deixa eu ver aqui que caiu aqui. O microfone não está muito bom. Então, quanto à data, com certeza é uma obra após a destruição do templo pelos romanos, no ano 70 depois de Cristo. Né? Jesus já tinha previsto que esse templo ia ser destruído. Né? Ele fala, tá certo que ele está falando dele mesmo, ele fala, destruir esse templo em 3, mas ele já tinha falado, já tinha dado outra dica também, que não sobraria pedra sobre pedra, etc. Ele já estava prevendo que a coisa ia ficar muito feia ali para os judeus também. Né? E até fala, né, quando choravam por ele, fala, chore pelos seus filhos, pela sua família.
né? Que a coisa, vocês se afastaram de Deus e o perigo está grande e vocês estão muito fragilizados. Qualquer um que vier vai dominá-los, né? Sendo uma data provável em meados dos anos 70. Por que eu coloco meados? Né? Porque na Bíblia essa questão de datas e anos, etc., ele é um pouco assim. Então, alguns falam 72, outros falam 74, né? Assim como o Evangelho de Marcos, né? Anos 60, 60 e poucos. Então seria mais ou menos 10 anos após o Evangelho de Marcos. Né? Então eu coloquei meados dos anos 70. Tá, 74. Vem outro falar, 76, 75 e meio. Ah, tá bom. Mais ou menos por ali, mas já dá para a gente ter uma visão do que estava acontecendo historicamente e até porque nós vemos algumas coisas mais sérias ali que ele coloca, né? E ele registra o que Jesus falou. Para Mateus, Jesus é um novo Moisés, pastor que luta pela libertação. Então veja, você vai falar assim, mas Jesus falou que ele era o novo Moisés? Falou que ele era o novo Moisés? Não falou. Mas Mateus olha para Jesus como esse grande libertador que vem anunciar o reino, né? Vem anunciar o reino e faz um paralelo ali, faz um paralelo a respeito de Moisés. Se vocês se lembrarem, na transfiguração, que está registrado aqui também em Mateus, e nós vamos dar uma olhadinha boa nisso aí também, na transfiguração, quem que aparece ali, lá no alto do monte, da montanha, né? Aparece Moisés e Elias, profeta, Elias, um dos maiores profetas, e Moisés, que é aquele que representa todo o Antigo Testamento, toda a Antiga Lei. E aí eles conversam, né? Tá ali Pedro, Tiago e João, né? Estão ali testemunhando aquele momento. Nós temos ali um diálogo ali. Depois eu vou explicar melhor isso, né? Eu vou explicar melhor isso. Mas existe ali como, aí você vê dessa passagem. Então o Mateus, ele se preocupa quando ele viu isso, e é registrado também pelos outros evangelhos, né? A transfiguração é muito importante, é uma passagem muito importante que é bom a gente conhecer bem, né? E aí ele faz essa passagem do Antigo Testamento para o Novo Testamento, de Moisés para Jesus, de Elias, o grande profeta, para esse Jesus que também é profeta, mas vai muito mais além do que um profeta e do que um libertador ali como Moisés. Tá? Então, aqui nós já até vimos sobre essa questão, as palavras que resumem o Antigo e o Novo Testamento, que são libertação e salvação. Né? Eu vou explicar um pouco melhor isso aqui. Então, esse Deus é libertador, né? Então, está lá no Êxodo, né? Capítulo 3, versículos 7 e 8a, né? Que Deus se manifesta a Moisés dizendo, vamos ver juntos aqui, eu vi o sofrimento do meu povo cativo no Egito, ouvi o seu clamor e desci para libertá-lo do poder dos egípcios. Né? Então tem toda uma mediação humana aí. Né? E é muito interessante que Jesus, né, seria aquele que também viu o sofrimento do povo, cativo. Né? Agora cativo dos romanos, cativo também porque eles modificaram bastante a antiga lei que Moisés, a lei dos 10 mandamentos, né, que teve como base os 10 mandamentos, mas eles foram transformados lá em 613 leis, etc., para determinar outras coisas. Era uma necessidade, mas ela foi, de uma certa maneira, se afastou um pouco, né, dos objetivos iniciais
que Jesus tinha colocado, e nós vamos olhar um pouco os 10 mandamentos depois aí também, para ver como é que é isso, né? Então, esse Jesus parecido com esse Moisés, só que o que aconteceu aqui? Qual é a diferença? Lá no Êxodo, Deus vê o sofrimento, etc. E o que ele fala? Fala para Moisés: vai lá libertar o meu povo. Ele tinha matado um egípcio que tinha brigado com um hebreu ali. Ele estava sendo perseguido, né? Jesus dá uma missão para ele espinhosa, árdua, né? Porque ele vai para lá, corre sério risco ali, tá certo? Mas Jesus fala, ele tenta sair fora, mas Deus fala assim: não, você vai, leva Arão. Eu não sei falar direito. Leva Arão, que Arão vai falando também, te ajuda, não sei o quê. Qual é o Deus que eu vou dizer? Aquele que sou, né? Então esse é o Deus que te enviou, etc. Mas eu estarei à sua frente ali. Vai que eu cubro a sua retaguarda e também vou à tua frente, né? Que o povo caminha com Deus à frente ali, né? Agora, nesse caso desse novo Moisés, é o próprio Deus que desce, mas ao invés de ele mandar outra pessoa, é o seu Filho unigênito, que faz parte da Trindade Santa, né? Que está em comunhão permanente com o Pai, é alguém que tem essa ligação, ele não foi criado, né? Gerado e não criado, como diz nossa profissão de fé. Então, esse é o Deus que ele participa da história de uma maneira radical. Ele vem mesmo para ser um novo Moisés, mas muito mais do que Moisés, porque Moisés foi mandado por Deus. Ele é mandado por Deus também, só que ele também é Deus, né? Então ele vem com autoridade, ele vem dizendo coisas que abalam as estruturas, que abalam a estrutura dos judeus, abala os romanos também, né? Então, esse libertador é diferente do libertador de Moisés lá. Não é a mesma coisa, não, né? Mas Moisés quer fazer esse paralelo para que os judeus, para quem ele está se dirigindo naquele momento, para quem ele está procurando converter, relatando toda a trajetória de Jesus Cristo, então ele coloca essas coisas um pouco mais, de uma maneira, ele salienta um pouco mais isso. E para nós é importante? Claro que é, porque nós somos descendentes lá de Abraão também, né? A nossa religião, ela veio do tronco do judaísmo, né? Do tronco do judaísmo. Então nós também, é bom a gente entender isso, para a gente ver a grandeza desse Jesus Cristo, e que é registrado aí através de Mateus, esse publicano que ninguém dava nada, que todos odiavam, né? E que Jesus, com a sua generosidade, transforma o coração, e ele faz o despojamento de tudo, né, para seguir Jesus. Muito bem. Compreendido isso? Diferença aqui desse Moisés aí? Eu já tinha falado isso aqui, só que agora eu falei de uma nova perspectiva, né? Perspectiva de Jesus Cristo. Isso aqui é muito importante também. Veja, Jesus inaugura um novo reino. Esse novo Moisés aí, ele inaugura um novo reino. O reino daqueles que foram libertados. Esse reino aí daqueles que conseguiram, por crerem em Jesus Cristo, por acreditarem em Jesus Cristo, formarem um novo povo de Deus, né? Esse povo de Deus, e muito mais que isso, muito mais do que um povo libertado, como foi no caso lá de Moisés, né? Muito mais do que isso.
ele cria um povo de discípulos missionários, libertadores. Libertadores. Isso não fica muito bem claro quando nós, muitas vezes, fazendo uma leitura do Evangelho e tal, mas isso é um aprofundamento. Nós entramos nessa dinâmica de libertação e também somos agentes libertadores. Então você é chamado a libertar o teu irmão do mal. Você é chamado, pai e mãe, a libertar o teu filho, a tua filha do mal e também dos caminhos tortos da vida. É chamado a libertá-los também do egoísmo. Vejam lá no batismo, né? na cerimônia do batismo, né? Ali você se compromete, né? Se compromete a superar o egoísmo e a injustiça, né? Então, para que o filho ou a filha, aquele que está sendo batizado, e também, naquele caso, os padrinhos se comprometem também, né? Porque o egoísmo domina a nossa sociedade. Domina, é uma tentação enorme o egoísmo. Olhar para o próprio umbigo, né? Então, e transformar aquele cristão, né, o batizado, num novo libertador. Aquele que experimentou, fez um encontro com Jesus Cristo, ele se sente impelido de uma certa maneira a se tornar libertador do outro, né? E Jesus mostra isso de diversas maneiras, né? Na questão do lava-pés, por exemplo, de purificar, ele purifica ali, né? Não é para lavar o pé, porque tinha suado. Não. Além da lição de humildade que Jesus coloca ali, também de purificação, que uns devemos purificar, ajudar na purificação dos outros. E muitas vezes isso é fazendo uma correção. Pode ser fraterna, mas é corrigir o outro. E a gente não gosta de ser corrigido. Ninguém gosta de ser corrigido, né? Porém, é preciso que a gente entre nessa dinâmica de libertador. Então, você cristão, você cristã, vocês são libertadores, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E fazer o que com essa liberdade? Sair zoando por aí? Fazendo algazarra? Fazendo... Não. É para libertar, conhecendo a liberdade, libertar o outro. Então, isso aí a gente vai falar um pouquinho aqui, para que isso fique bem claro. Porque isso está na nossa missão também. Na nossa missão. Como discípulos de Jesus. Então, libertar de quem ou do quê? Libertar das situações de injustiça. Nós temos que lutar contra a injustiça. A injustiça social, a injustiça entre as pessoas, né? A mentira. A mentira provoca injustiça, né? Injustiça. Fake news. Né? Aqui não estou entrando em política, mas a questão das notícias falsas, né? E a gente checar a veracidade das notícias, não importa qual seja, se vai o pau que bate em Francisco, bate, né, em Chico também, então não importa em quem, né? Libertar também da opressão, né? Nós estamos criando uma sociedade opressora, vai nos oprimindo no sentido de nos escravizar também, por isso que é a questão de libertar, né? Então, e aqui eu não estou falando de opressão, veja, não estou falando aqui de opressão de pai e mãe, né? Que muita gente aí quer destruir a família, fala, a família é machista, a família é opressora, a família, enfim, né? É ditadora. Não, a família luta. Família luta para a preservação daquele grupo. Família luta para libertar as pessoas, para colaborar uns para com os outros.
É lógico que dentro da imperfeição humana da família, né? Então, libertar da incompreensão. Veja, um dos dons que nós pedimos para Deus e para o Espírito Santo é o dom do discernimento, né? Precisamos compreender as coisas, né? Agora, muitas vezes nós não somos compreendidos e tem a questão da incompreensão, de não entender o outro e de uma certa maneira oprimi-lo, né? Libertar dos inimigos. Os inimigos, um dos maiores inimigos é o sofrimento, gente. É o sofrimento. E Jesus nos liberta do inimigo maior, que é a morte, né? Então a morte espiritual é a pior delas, né? O próprio Jesus Cristo que diz isso. Libertar também da própria pessoa. A pessoa às vezes se acomoda, ela vai se limitando, ela faz com que a sua não vou, já chega, já estudei bastante. Gente, é preciso estudar sempre, aprender sempre. Sempre é uma experiência enriquecedora aprender, né? A gente vê até a questão aqui da escola. Muita gente, isso cansa a gente um pouco, eu não sei, desgasta a gente ficar pensando em tudo isso, né? Não, à medida que a gente vai estudando, a gente vai também se libertando, vai compreendendo melhor, né? Senão a gente pode ter uma fé meio do meu jeitinho ali e que não é verdadeira, né? Também nos libertar das fragilidades. E como é que nos liberta das fragilidades? Nos fortalecendo. Jesus Cristo nos fortalece espiritualmente, nos fortalece através do discernimento e que a gente tomando melhores atitudes de alimentação, de eu não me abater com determinadas coisas, né? Então essas fragilidades humanas, né, elas podem ser superadas de uma maneira mais fácil, né, do que estando longe de Jesus, longe de Deus, né? Da finitude humana. O que é finitude humana? Que a vida aqui, da maneira como conhecemos, ela tem um limite, tá certo? Ela tem um limite, ela termina, é finita, né? É finita, né? E aí essa libertação maior se dá a partir porque ela aponta para a vida eterna, essa libertação que Jesus nos mostra. Então vejam que a libertação de Moisés e a libertação que Jesus nos traz, ela tem uma diferença enorme, né? Mas é bom a gente conhecer. Nós vamos ver também que a libertação que Moisés lidera com a ação de Deus é importantíssima. É importantíssima, não estou aqui desvalorizando, é muito importante. Mas essa de Jesus nos leva a um patamar infinitamente superior, né? Jesus nos Evangelhos é assim o grande libertador e salvador, anunciado nas Sagradas Escrituras, lá de Isaías, capítulo 61, 1, 2. O Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para libertar os cativos, né? Então, para dar boa nova aos pobres, mas temos essa para libertar os cativos, o ungido de Deus, Jesus Cristo, o Messias, é aquele que veio libertar esses cativos, né? Libertar os cativos. Vamos adiante. Depois vocês dão uma lida aqui, ó, 61, 2 de Isaías. Se tiver dúvidas, já sabe. Eu sei que vocês não vão escrever, mas só tem uns 2 ou 3 aí que escrevem. Vamos lá? O oposto de liberdade é prisão, cativeiro, escravidão, que tem um senhor que manda, o pecado. Então aqui a gente introduz, né? Muita gente não gosta de falar desse negócio de pecado, né?
Tem gente, aliás, que fala, né, sobre a questão do o doce pecado. Não tem doce pecado. Pecado é mal. Se você achar que tem algum doce pecado, é bom acertar diabetes aí, porque, né, então não existe doce pecado, delícia de pecado. Não tem nada de delícia de pecado. Pecado é mal. Pecado leva à destruição. Pecado leva Então veja. Então esse oposto, a liberdade é prisão, cativeiro, escravidão, que tem um Senhor que manda. Pecado. Isto é, o pecado, quando estamos sob a ação do pecado, quem manda não sou eu, é o pecado que manda em mim. Se é o pecado que está mandando em mim, se é o mal que está mandando em mim, então eu sou escravo desse mal. Deu para entender então essa relação entre o pecado, o mal, a libertação? E por que Jesus fala sobre a questão do pecado? Né? Então o pecado, não sei se eu deveria falar nesse momento ainda, mas eu vou falar. Né? O pecado, antes de mais nada, é falta de amor. É ausência de amor. É que leva ao pecado. Quando alguém tem sentimentos de ódio, onde é que está o amor? Sumiu. Evaporou. Porque onde tem o ódio não tem amor. E Jesus Cristo colocou Jesus Cristo para escanteio. Né? E o ódio escraviza. Porque você fica com ódio. Se você tiver ódio de uma pessoa, por exemplo, você vê nessa questão política, tá claro ali, a gente olha isso e fala, ai meu Deus, quanta gente vai sofrer. Né? Quando aquele ódio da pessoa, e ficam pensando, ou num político qualquer, não estou falando A, B, C, D, X. Né? Então, fica pensando com aquele ódio, ou de alguém específico, e aquela pessoa não sai da sua cabeça, e gera sentimentos de vingança. E aí o que está acontecendo com a sua cabeça? Está dando para você viver? Não. Você está deixando de viver porque você está escravo do ódio. Está vendo? Jesus veio nos libertar do pecado estrutural, pecado do ódio, do ressentimento, da vingança, pecado de praticar o mal. Por quê? Porque também isso pode se tornar um vício. Um vício. É como uma droga, cocaína, sei lá o que, essas drogas modernas aí. Né? Na droga, aquele desejo de sentir aquela sensação de potência, aquela sensação de liberdade, aquela sensação, ele vai lá, só que cada vez precisa de mais, e mais, e mais. E daquela sensação de liberdade, ele se torna um escravo da droga. E aí vende coisas da casa, mata pai e mãe, mata a avó. Por quê? Porque está escravizado. A definição de escravo é: o que está escravizado não tem liberdade, não faz aquilo que deseja. Ele está submetido ao seu senhor. E o seu senhor pode ser a droga, pode ser o ódio, o revanchismo, pode ser todas essas coisas. Né? Pode ser seu mau humor. Né? Tem gente que tem um mau humor, não vive bem, está escravizado pelo mau humor. Está escravizado pelo seu mau humor. Então, é preciso que a gente entenda essa questão desse Jesus libertador. Ele nos liberta de todas essas coisas? Claro que sim. Claro que sim. E eu não falei aqui de coisas mais, né, que está aí. Dinheiro e poder. Dinheiro e poder. Né, que é o que mais escraviza nos dias de hoje. Bom, deu para entender, né? A essa libertação, Jesus propõe uma libertação através do serviço ao próximo e a Deus.
à medida que você ajuda o outro, que você faz bem ao outro, você se liberta. Essa libertação acontece, né? Quando você ajuda alguém na Páscoa, no Natal, você vai lá, ajuda, vê uma criança sorrindo, vê que te agradece pelo bem que você fez, etc. Aquilo, na verdade, está produzindo libertação em você. Por quê? Porque você está praticando o mandamento do amor. O mandamento do amor, que liberta. O amor liberta. Né? E é essa a proposta de Jesus. É difícil a gente entender isso, né? Precisa de aulas e aulas e aulas para a gente entender essas coisas, né? O duro é que uma parte é o intelecto, é entender aqui na cabeça. Outra parte é tirar daqui e colocar aqui no coração. Aí, só que se não tiver aqui na nossa cabeça, se a gente não entender os evangelhos, né, então não chega nem na cabeça para chegar no coração, né? Então, estando aqui na cabeça, a gente vai entendendo e fala, não, tem sentido esse Jesus aí, eu vou tentar fazer isso aí, que essa proposta dele, porque do jeito que eu estou fazendo as coisas, está tudo torto, não está dando certo não, então vamos mudar, né? Vamos mudar. Liberdade, poder de escolha, autonomia, né? Então o poder que eu tenho de escolher para fazer alguma coisa, para executar alguma coisa, ou a autonomia que eu tenho. É diferente de independência plena, não querer depender de ninguém. Alguém tem independência plena? Não depende de absolutamente ninguém? Claro que não. Ninguém tem independência plena, a gente depende também, né? Eu estou produzindo esse material aqui, eu dependo da tecnologia, da energia elétrica. Tem gente trabalhando para que essa energia esteja estável, né? E eu posso realizar essa minha missão aqui, né? Temos que ir ao médico, o médico nos ajuda a cuidar de nós mesmos, né? Porque o médico, a medicina maior é a preventiva e também é difícil isso, né? Não comer algumas coisas, não beber antes, né? E por aí vai, né? Então, temos uma certa dependência, tá certo? Porém, a nossa liberdade está nesse poder de escolha e autonomia, e esse Jesus que vai nos libertando. Nos dá ali discernimento, inteligência, nos dá ali o conselho, a fortaleza para seguirmos adiante, né? O conhecimento, a piedade, o temor, o respeito a Deus. Então esses dons na nossa vida vão nos libertando. Compreendido? Chega de falar. Finalmente aqui, conquistar a liberdade tem como consequência não passar pelo sofrimento? Será que é isso? Que eu tenho a liberdade, conquisto a liberdade através de Jesus Cristo e não passo pelo sofrimento. Veja, essa liberdade, essa proximidade com Jesus Cristo, é claro que ela diminui o nosso sofrimento. A gente sofre menos, né? Tem gente que sofre, né, porque sei de uma história terrível, uma pessoa que não recebeu troco na padaria, foi comprar pão no final de semana, etc, vou falar rapidamente aqui, e aí não recebeu troco, voltou lá, falou assim, escuta, você não me deu troco. O sujeito lá falou assim, olha, eu não sei, mas por que você não falou na hora? Quanto foi a diferença? Era R$8, 5, R$8, coisa assim. Falou, não, mas eu não sei, eu vou fechar depois o caixa à noite, se sobrar dinheiro amanhã o senhor vem aí eu pago. Falou, não, você está duvidando da minha palavra? E ele começou a ficar nervoso, começou a discutir, teve um infarto. Tá dando para entender? Gente, R$8, R$7, tá bom. Pode ter sido uma injustiça. Podia estar, mas por R$8 teve um infarto. Quanto custou esse infarto para a saúde e as sequelas ao longo da vida?
Né? Quanto custou para se curar? Quanto custou? Não é? Então veja, essa distância que colocamos a respeito do dinheiro e das coisas faz com que você tenha menos sofrimento. Menos sofrimento. Né? Liberdade é caminho para a felicidade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então veja, a mentira aprisiona, a mentira faz com que se torne cativo. Tá certo? Quem é o pai da mentira mesmo? É o demônio, é Satanás, é o pai da mentira. Né? Tem gente aí que o que a gente vê por aí de mentira, né? Mentira, e às vezes é mentira porque tem segundas intenções ou terceiras intenções aí. Né? Então esse caminho da liberdade passa pela questão da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então a verdade entra nessa dinâmica que falamos sobre a libertação. É um novo aspecto que está colocado, que é a verdade. A verdade é fácil de a gente aceitar a verdade? Não. Porque muitas vezes aceitar a verdade é a gente identificar as nossas limitações. Que não somos tão bons assim em algumas coisas. Não é? E aí a gente se decepciona. Né? A gente se decepciona. Então a verdade, a verdade é que eu não sou tão bonito assim, de repente, como eu achava que era bonito, ou você achava que era tão bonito, e daí você vai, porque aparece alguém mais bonito. Né? Então a verdade, conhecer a verdade, ela às vezes, o povo costuma dizer que a verdade dói. Né? A verdade dói mesmo. Só que essa verdade nos liberta. Essa verdade proposta aqui, ela nos liberta. Então essa libertação, ela vai ocorrer, né, à medida em que a gente conseguir se aprofundar, a gente partir para a prática dos ensinamentos de Jesus, que Mateus nos coloca aqui. O sofrimento ou acaba com a gente, em muitos casos, né, ou nos liberta e nos torna mais humanos. Né? Então veja, às vezes o sofrimento, a gente fala, pô, mas sofrimento não é bom. Não é mesmo, e nem Deus quer o sofrimento. Só que se a gente caiu no sofrimento, algumas, depende da sua atitude perante o sofrimento. Né? Ou você fica mal-humorado, rancoroso, amargo, azedo, de difícil convivência, né? De difícil convivência, ou através desse sofrimento você vai percebendo que, bom, veja, isso aqui não tem tanta importância assim, aquilo ali não tem tanta importância. Né? Veja, uma pessoa que está numa situação de próxima à morte, ela não vai estar preocupada se a bolsa caiu, nem se a taxa de juros subiu ou desceu. Não é? É mesmo? Então, o sofrimento faz com que você olhe para as coisas e fale, bom, fulano não me cumprimentou. Só na beira da morte vai pensar lá, estou bravo porque a pessoa não me cumprimentou. Passou por mim, nem me reconheceu. Não vai. Então o sofrimento, né, para aquele que pega o sofrimento e transforma isso, e a pessoa se torna mais humana e relativiza muitas coisas que a sociedade dá importância aí, né? Esse sofrimento eu posso fazer com que ele se transforme em maturidade, né? Eu me tornar alguém mais maduro, alguém que lida com as coisas de uma maneira mais amena, de uma maneira mais tranquila. Né? Meu time perdeu. Mas não, meu time não é que perdeu hoje, ele perdeu faz
5 semanas ele perde, empata, perde. Oh, calma, calma. Os times são assim, né? Aquele que está por cima, mais para frente ali, ele vai cair, né? E o outro está por baixo, melhor. E assim vai. Né? Calma, né? Quem já passou pelo sofrimento, quem já torceu pelo seu time, que já viu ele perdendo muito, e quando ele ganha também, fala, isso aqui tudo bem, tá ganhando, beleza, maravilha, tá ganhando, mas uma hora vai começar a perder também, porque, né, nada permanece para sempre, tá certo? Nada permanece para sempre. Temos mais um tempinho aqui, acho, né? Vamos lá ver. Então, essa palavra-chave primária para a leitura de Mateus é a questão da libertação, ok? Então, pensem sempre nisso quando estiverem lendo um texto de Mateus, né? Os registros de Mateus. Mateus está sempre de olho nessa libertação aí. Ele registra as coisas de Jesus sempre a partir desse Jesus libertador. Né? Vamos começar aqui a estrutura do Evangelho de Mateus. Né? Mateus é o que apresenta a didática mais clara, né? Tendo sido utilizado durante séculos pela Igreja como Evangelho base para a catequese, como livro de iniciação. Né? É o Evangelho mais extenso, com 28 capítulos. Né? Então, como ele tem uma sequência assim muito boa, né? Nem sempre cronológica, mas uma sequência muito boa. Ele começa lá no capítulo 1, por exemplo, capítulo 1, versículo 1, né? Começa falando da genealogia de Jesus. Né? Começa desde lá no Antigo Testamento, porque ele era descendente de Davi. Né? Então, de Davi, todas as gerações, aí 7 gerações, mais 7 gerações, né? Até chegar em José. Né? Então ele é muito didático também, dá para a gente compreender bem. Por isso que ele era usado na catequese. Né? Durante séculos na igreja, ele é usado na catequese. É por isso também que ele é o primeiro evangelho que aparece entre os evangelhos. Né? Porque eu falei lá quando estava falando em Marcos, que o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos. Eu falei, bom, então por que está em primeiro lugar, tipo numa ordem cronológica? É que Mateus, ele é especial. Então ele ficou na frente entre os 4 evangelhos. Por quê? Porque ele é muito didático, ele é mais fácil um pouquinho de compreender pela história toda e servia muito bem para a catequese. Então quem começa a ler, então vocês também estão convidados a lerem, são 28 capítulos. Gente. Fala, nossa, 28 capítulos, vou demorar. Dá uma olhada no Zap Zap, na novela, etc. E dá um jeitinho de ir arrumando um tempo aí para ler o Evangelho de Mateus, que é muito interessante, muito bom. E a partir dessas dicas que nós estamos dando, desse estudo que nós estamos fazendo, certamente vocês vão compreender melhor. Facilita muito o entendimento, né, o encadeamento que Mateus faz a respeito da trajetória de Jesus e como ele o coloca aí nessa questão do libertador. Ok? Então, na semana que vem, nós vamos falar um pouco, continuar aqui essa estrutura do Evangelho, né? E vamos, no próximo encontro, nós já vamos pegar alguns textos ali para aprofundarmos, para entendermos como Mateus coloca de uma maneira muito completa e muito interessante, né? As bem-aventuranças, por exemplo, né? O Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, como ele coloca, ele é o mais completo, mais do que Lucas, né? Então ele mostra todas as bem-aventuranças ali com detalhes, né? Ele muda um pouco, aí Lucas, bem-aventurados os pobres, né? Mas Lucas fala assim, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino
de Deus. Lucas fala isso. Agora Mateus fala diferente. Mateus fala assim: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Nós vamos ver isso também semana que vem. Por que ele fala em reino dos céus? Tem acho que 20 e poucas citações a respeito de reino dos céus, só 4 reino de Deus. Por que será? Não seria mais adequado, como dizem os outros, reino de Deus? Vamos ver isso também. Por que ele muda um pouco isso? Vou dar uma dica. Ele está falando para judeus. Muito bem, gente. Então vamos encerrando aqui para não cansar vocês, né? Eu sei que uma semana, cada semana, a gente poderia dar mais coisas, mas as pessoas não gostam muito. Pessoa com um vídeo de alguns minutos, de 5 minutos, já estão cansadas, né? É o sinal dos tempos. E a gente, de alguma maneira, tem que se adaptar a isso e ver como a gente lidar com isso. Às vezes eu acho também que 1 hora, para muitos, parece muito, né? Hoje a dinâmica da vida sugere coisas diferentes. Talvez eu dividir isso aqui, fatiar isso aqui em pedaços menores, eu não sei. Veja o que vocês acham aí, a melhor maneira para que eu possa melhorar aqui esses nossos encontros, de maneira que vocês consigam assimilar melhor, ok? Então vamos rezar, porque quem não reza, vira bicho. Eu não quero virar bicho, como diria Dom Angélico, né? O ser humano, vamos repetir sempre, quem não reza se brutaliza, né? Com todo respeito aos animais, né? Não é virar bicho no sentido do animal, o animal merece todo o nosso respeito, né? Mas se brutaliza, né? Deixa de ser um pouquinho humano, né? Assim vamos rezar aquela que, por excelência, extremamente humana. Vamos rezar a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continuaremos unidos à Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro. Boa noite a todos.